Saiu uma pesquisa hoje do Datafolha, e de pesquisa eu sei que você entende muito, falando que o isolamento social tem apoio de 76% dos brasileiros, um dado até surpreendente. Acho que muita gente esperava um apoio menor, né, mesmo com toda essa campanha do presidente, que o presidente tem essa vantagem competitiva da narrativa de poder chamar cadeia nacional, de poder falar para o Brasil inteiro, de poder ser notícia todos os dias, e nós não temos isso e outras pessoas também não têm isso. Então, isso surpreendeu um pouco. Só 18% das pessoas acham que não devem ter, e alguns dados curiosos. Quando você olha dividido pelos estados, 70% no Sul não acha que deve ter isolamento, e 81%, não, perdão, 70% no Sul acha que deve ter isolamento, e 81% no Nordeste, ou seja, a popularidade de Bolsonaro bate quase que na crava com o número de pessoas que acha que deve ter isolamento ou acha que não deve ter isolamento. Pelo menos na correlação de proporcionalidade, é direta a relação. Vejam, esse dado, eu não vi na mídia escrito isso hoje. O mais importante dessa história é o seguinte: olha a responsabilidade, gente, de um líder de uma nação. Se o número de pessoas que acha que deve ficar em casa é diretamente proporcional à popularidade do presidente, uma fala errada do presidente significa milhares de mortos, porque ele tem direto comando sobre essas pessoas. E aí, citado essa questão das igrejas, e o Brasil tem uma característica. Eu sou uma pessoa, hoje em dia, né, eu já oscilei vários momentos na minha vida, mas eu sou uma pessoa extremamente religiosa, e sou mesmo. Todos os dias eu tenho o meu momento separado para oração, para meditação, para contemplação, etc. Mas o Brasil ele tem características que são características dos países europeus de 200, 300 anos atrás. Ele mistura, por exemplo, as Forças Armadas com a política. Não existe isso há mais de 200 anos na Europa, porque eles aprenderam da maneira mais dura possível qual o resultado de você misturar os dois. Não existe também, há séculos na Europa, essa mistura da religião com a política, que existe aqui no Brasil. E o que eu queria te passar, que também não está na notícia, mas eu vi, o número de pessoas que atinge o seu máximo rejeitando as medidas de isolamento entre 2 e 5 salários mínimos, que bate exatamente com o número de pessoas, com a faixa salarial onde as igrejas pentecostais e evangélicas são mais fortes, que são essas pessoas que moram em regiões periféricas, que são ali da classe média. E o ponto é o seguinte: nesse fim de semana a gente teve uma coisa, não sei se vocês receberam, quase todos os maiores líderes em termos de número de fiéis de igrejas evangélicas, e novamente, todo aqui o meu respeito à liberdade religiosa de cada um, ao caminho que cada um busca para seguir para a sua salvação, para o seu encontro, para a sua conexão espiritual. Eu sempre digo que a vida não é um caminho de ida, né? É um caminho de volta, né? A gente sai da paz, a gente sai da conexão, a gente sai do maior e a gente passa a vida inteira tentando voltar e reencontrar com onde a gente já teve. Por isso a palavra religião, que vem do latim religare. Mas o ponto é o seguinte: todos os líderes, todos, conclamando a nação à obediência ao líder supremo, e usam essas palavras, Jair Bolsonaro. Todos. É muito forte esse vídeo que circulou esse final de semana e que bate muito com essa pesquisa. O que essa pesquisa te diz? Para mim, essa questão foi essencial. O poder que um presidente tem de matar ou salvar vidas, porque o número de pessoas que acreditam num dado científico está relacionado ao número de pessoas que acreditam no discurso daquela pessoa e não no dado científico em si. Excelente pergunta. Talvez eu tenha que me alongar um pouquinho mais do que o normal. Eu adoro falar super sucinto, mas para a gente entender da onde chega isso, Edu. O Brasil vem, desde 2013, num processo grande de desconexão entre governantes e governados, tá? Onde o Estado meio que se desconectava das pessoas. As pessoas, durante toda a época do governo Lula, entenderam que estavam crescendo, estavam melhorando de vida, e estavam melhorando de vida também graças ao seu trabalho e ao seu esforço. E o que aconteceu depois foi que elas sentiram que estavam piorando de vida graças à inépcia de todos os governos. Isso levou a uma eleição polarizada já em 2014, e nós passamos pelo impeachment da ex-presidente Dilma, e as coisas da economia não se resolviam, e tivemos o último processo eleitoral com a situação bem
polarizada, e polarizada num marco onde a facada foi algo simbólico e que mudou a relação dessa parcela da população com o presidente Jair Bolsonaro. Né? As pessoas, no momento em que ele levou a facada, e eu fiz muitos grupos de pesquisa durante esse processo, fez com que uma parcela do eleitorado acreditasse que se tentaram matar o homem é porque ele estava incomodando o sistema. E aí nós tivemos a eleição mais antissistêmica que eu tenho notícia desde a redemocratização no Brasil. Foi uma eleição claramente antissistema, independente da questão do Bolsonaro. E esse fenômeno fez com que, de lá para cá, desde quando ele assumiu o governo, ele tenha que continuar com uma narrativa antissistema. Ele precisa continuar em campanha, porque se ele não continuar em campanha, ele tem que mostrar que veio. E aí é mais difícil ele mostrar que veio, é mais difícil ter resultado concreto, seja na economia, seja nas questões sociais. Então, ele mantém esse tom de beligerância e não um tom de união do país, de busca do bom senso, por uma questão de sobrevivência política. E sobrevivência num cenário eleitoral em que ele tem uma direita com mais verniz, que é o caso do Witzel e é o caso do Dória aqui em São Paulo, que tem um potencial grande de pegar uma parcela do seu eleitorado num segundo turno contra uma candidatura do campo mais progressista. Né? Então, ele joga para uma situação de que no segundo turno as pessoas não vão ter escolha e voltam para mim. E é uma situação que faz todo sentido do ponto de vista eleitoral. A questão é que ele coloca o ponto de vista eleitoral na frente de vidas humanas. E esse risco é enorme, seja para a sociedade e, com o tempo, para a própria popularidade dele. Por que temos panelaços hoje da classe média tradicional contra o governo Bolsonaro? Porque como o Covid chegou por pessoas que estavam vindo da Europa e atingiu primeiro pessoas da elite, de uma elite que concordava até então com o Bolsonaro, ou relevava os absurdos todos que esse governo falava, falando, mas tem o Tarcísio, mas tem o Paulo Guedes, mais. Eles começaram a atingir na pele um tema que é muito sensível para essa classe média escolarizada, vamos dizer assim. O Bolsonaro, como ele não sabe recuar, ele só volta no clima de beligerância. E isso cria uma situação, juntando com a questão das igrejas evangélicas, que coloca milhares de vidas em risco, a saúde de milhões de pessoas em risco. Agora, esse público, e é bem importante a gente ter claro isso, esse público evangélico já foi um público que elegeu e reelegeu o presidente Lula. Porque o presidente Lula tinha uma narrativa da teologia da prosperidade, que dialoga muito com esse público. Quando as eleições e o processo do debate político deixou de discutir função do Estado, deixou de discutir, olha, eu vou te dar condições para que você consiga chegar onde quiser chegar, e ficou preso exclusivamente no território de costumes, e esse público é progressista do ponto de vista econômico e conservador do ponto de vista de costumes, esse público ficou no colo do Bolsonaro. Esse público ficou no colo do Bolsonaro, na discussão de costumes. E isso faz com que se tenha uma relação quase de fé e não de ciência do como combater o coronavírus. O Datafolha soltou, acho que um mês atrás, uma outra pesquisa e que mostrava que eu já tenho no Brasil 11 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, se tinha 11 milhões de pessoas hoje que acreditam que a Terra é plana, é natural que tenha ainda pessoas que sejam efetivamente contra o confinamento. Eu termino só dizendo qual é o risco, porque quando mais certo der o processo de confinamento, mais as pessoas vão achar que ele é desnecessário para o Brasil. E se a gente cair no risco das pessoas acharem que é desnecessário, corremos o risco de repetir Milão, como a gente já disse no começo da live.